graça de Deus para trazer mais uma lição, a lição de número 10, decepção que cega. O texto base desta lição está em Lucas 24, do 13 ao 35. Antes de mais nada, iremos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando a nossa aula. Santíssimo Deus, eterno Pai, venho aqui, ó Pai, lhe agradecer por mais um dia de vida. Venho aqui, ó Pai, lhe pedir perdão pelos pecados. Venho aqui, ó Pai, lhe rogar por esta lição. Esteja, ó Deus, falando conosco nesta lição de escola dominical. Esteja, ó Pai, falando com esta igreja, mesmo em meio a esta pandemia, a este coronavírus que tem assolado nossa população. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Esteja abençoando esta aula. No nome santo de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Bom, convido os irmãos que abram suas Bíblias no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. O texto da Palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para sacerdote, a ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada a um túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: os nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Passando agora para a introdução. Não subestime uma decepção, ela é dolorida demais. Quantos de nós aqui já teve uma decepção grande em nossas vidas? Seja qual for o tipo da sua decepção, seja ela pela perca de um ente querido, seja ela pelo roubo de um veículo ou pela perca de um emprego. Imagine a situação de uma pessoa quando ela está decepcionada. Imagine como fica seu estado emocional. E assim foi esses discípulos do caminho de Emaús. Mas uma outra situação também em nossas vidas, quando tudo der errado, seja em casa, seja na igreja, seja qual for o lugar, como que a gente tem se comportado? Como que a gente tem agido em meio às decepções e em meio às frustrações? E é o que veremos hoje nesta lição. Agora iremos para a primeira parte, a lei das brumas. Brumas significa nevoeiro. E quando acontece uma bruma ou um nevoeiro, a nossa visão fica deturpada, a gente enxerga pouco. Alguém já experimentou em dirigir em meio ao nevoeiro? Aqui mesmo, pegar um rodanel da vida e tentar dirigir em meio ao nevoeiro? Imagine andar, imagine você caminhar uma distância de 11 quilômetros de Israel até Emaús. Foi o que aconteceu com esses discípulos, em meio à decepção, em meio à tristeza de ter perdido o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mente deles estavam tudo perdido. Eles estavam tão abatidos pela morte do Salvador que imaginavam nunca mais vê-lo e nada mais faria sentido. Boa parte dos discípulos, boa parte do povo de Israel imaginava Jesus como um herói. Imaginavam até como Davi foi, como alguns profetas foram. Imaginavam Jesus em cima de um cavalo, empunhando uma espada e derrubando todo o sistema, todo o exército romano. O povo judeu tinha essa ideia de Jesus. Só que ao deparar Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, o que eles viram? Um Jesus em cima de um jumento carregando um ramo de oliveira. Porque as pessoas, elas tinham uma ideia muito deturpada de Jesus. E foi o que aconteceu. Por isso, essa frustração grande. Eles estavam tão frustrados que o sumiço da tumba se deu como uma má notícia. E mal eles sabem que o próprio Jesus haviam dito a todos sobre sua morte e sobre a sua ressurreição. Só que pelo jeito passou batido por esses discípulos. Em meio à frustração, lógico, eles acabaram nem percebendo. E isso nos ensina, irmãos, que na maioria das vezes a gente vem para a igreja, a gente louva a Deus, a gente vem à escola dominical, ouve as pregações, canta de uma forma bonita, mas acaba conhecendo Jesus superficialmente. Acaba conhecendo muito pouco o nosso Senhor e Salvador Jesus. Como aconteceu na vida de Jó, eu só conhecia de ouvir falar. Então, que a gente possa também viver e praticar esse evangelho, praticar esse amor
e acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Aflitos demais para ver. A incredulidade, irmãos, também causa cegueira, conforme está no versículo 25. Jesus havia predito não só sua morte, mas também sua ressurreição ao terceiro dia. Você vê que a dificuldade desses discípulos era tão grande que eles esqueceram desses detalhes. No período em que Jesus estava ensinando ao povo, eles não perceberam, passou batido, porque Jesus, como os textos aí acima mostram, Jesus previu a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia. E foi o que aconteceu, essa grande cegueira, essa grande incredulidade acabou acontecendo na vida dessas pessoas. E eles não prestaram atenção neste detalhe. Eles estavam tão frustrados que o sumiço da tumba do corpo de Cristo se deu não como uma boa notícia, como está aqui na palavra, mas como uma má notícia. A falta de sabedoria também causa cegueira. Houve uma falta de sabedoria muito grande desses discípulos. Por quê? Temos dificuldade para lidar com frustrações. Esse é o ser humano pecador do qual somos. Temos muitas dificuldades para lidar com isso porque conhecemos Jesus de forma parcial. Conhecemos um Jesus bondoso, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que prospera. E pouco sabemos do nosso Senhor Jesus. Pouco sabemos do motivo real dele ter vindo trazer a sua salvação. Agora, passando para a próxima parte, começando o processo de cura. Pessoas machucadas muitas vezes agem de forma deselegante com outras devido à sua dor. E foi o que podemos ver aqui, conforme a partir do versículo 19. Cleopas, um dos discípulos, é o único que foi citado aqui. O outro discípulo a gente não sabe se era sua esposa ou uma outra pessoa que o estava acompanhando. E Jesus começou a fazer várias perguntas. E você imagina uma pessoa te fazer várias perguntas. E você nunca tem visto aquela pessoa e a pessoa começa a te perguntar como se ela estivesse já te conhecendo de muito tempo. E as pessoas, mesmo assim, e as pessoas, por causa da sua dor, por causa de estar machucada pela morte de uma pessoa, de um ente muito querido, o qual era Jesus para aquelas pessoas, e ele vai e responde de forma ríspida com o próprio Jesus, sem saber, lógico, que era Jesus, pelo fato do nevoeiro ter dificultado os seus entendimentos. E Jesus, pelo contrário, Jesus manteve a calma. Jesus, ele expôs as escrituras, falou desde Moisés, passando por todos os profetas, para explicar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Até então ainda eles não tinham percebido nada. Até que chegando, eles convidam Jesus para ficar com eles na casa deles. E no partir do pão, no momento de comunhão, eles acabaram descobrindo que era Jesus. E quando Jesus ele se revelou a eles foram curados, eles acordaram. E no exato momento que Jesus te revelou, Jesus se desapareceu. E mesmo Jesus desaparecendo, a esperança voltou. E os discípulos foram curados de sua dor. A tristeza foi substituída pela alegria, porque os seus olhos foram abertos. Agora, irmãos, a terceira parte, o sol da esperança. O amor de Jesus
curou suas decepções, como consta no versículo 29 que ele está lendo agora. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A desesperança, de repente, se tornou em alegria. Nem o desespero os colocaram longe do alcance do amor de Jesus. Eles foram curados e restaurados após presenciar Jesus. Não aguentaram e voltaram a Israel. Você vê que interessante que, de decepcionados, frustrados, após eles presenciar Jesus, automaticamente eles já foram curados e restaurados. E após o desaparecimento de Jesus, após a sua descoberta, o que eles fizeram? Não pensaram duas vezes, foram para Israel, voltaram a Jerusalém. Não importaram se estava à noite, se tinha nevoeiro, se eles poderiam ser saqueados. Não, eles foram, voltaram a Israel. A sua alegria era tanta que não se importavam se era noite, se tinha nevoeiro. Para eles não se importava mais nada, porque Jesus havia ressuscitado. Jesus está vivo em seus corações. E aquela alegria foi tanta que na manhã seguinte eles encontraram os outros 11 discípulos e anunciou a boa nova da aparição de Jesus. E foi assim que aconteceu na vida desses 2 discípulos no caminho de Emaús. E partindo agora para a conclusão, meus irmãos, as decepções da vida podem vir com grande força para nos derrubar. Mas o Senhor Jesus não nos deixará caídos, afundados em nossas lágrimas. Antes virá até nós estabelecendo um relacionamento, expondo a Escritura e se revelando sempre presente. Devemos reagir a isso, dispondo-nos a compartilhar a boa nova que Cristo vive e nos transforma ontem, hoje e sempre. Olha, meus amados, que fique essa lição em nossas vidas. Como eu disse na introdução, muitas vezes passamos por decepções. Quantas decepções já tivemos ao longo de nossas vidas? Mas esse texto dos discípulos Caminho de Emaús nos ensina que a desesperança se tornou em esperança e virou alegria, e que essa alegria possa raiar em nossos corações. Não nos desanimemos, não fiquemos tristes, não fiquemos abatidos, porque sabemos que o nosso Salvador está conosco, Ele nunca nos abandonará. Por isso, não fiquemos desanimados, meus irmãos. E a aplicação: peça que Deus lhe abra os olhos do coração. Cristo está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo. Saber que Ele está presente deve ser uma certeza maior do que as nossas enganosas sensações podem oferecer. Peça sempre, irmãos, que Deus abra os olhos do coração. Muitas vezes nosso inimigo, ele, no momento de fraqueza, ele tenta nos deixar mais fraco ainda. Mas que Deus possa abrir os olhos do nosso coração. Que Deus possa transformar a sua tristeza em alegria.
saber que Ele está vivo, saber que Ele sempre está ao nosso lado. Em meio a essa pandemia que está tendo agora do coronavírus, sei que às vezes muitos ficam desesperados, ficam abatidos, decepcionados. Até quando isso vai durar? Não sabemos, mas sabemos que temos a esperança, e a esperança é Jesus. Sabemos que Ele tem nos consolado, que Ele tem nos guardado de todo o mal. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas, que Ele possa estar cuidando de cada um de nós. Que Deus assim os abençoe. Amém.